Firmeza. Ô Ed, mano, pra gente continuar aqui mais um tempinho com o nosso papo, mano, tem algumas perguntas assim que eu coloquei aqui, tá ligado? Algumas um pouco assim, né, mano? Tipo, eu já sei já da sua opinião, mas pra quem, né, mano, tipo, não te acompanha nas redes sociais, enfim, é, tá te conhecendo através dessa sua entrevista, dessa nossa entrevista, eu queria que você comentasse, mano, referente à sua visão sobre o cenário atual político, né, mano? Que a gente tá vivendo, né? Um cenário que, enfim, né, mano, chega a ser até, tipo, cômico, né, mano? A gente, tipo, parar pra analisar, né, mano, tão sinistro que é, mas enfim, o que que você tá vendo aí, mano? Qual que é a sua visão aí do bagulho? Vivendo não, né? A gente está sobrevivendo a esse governo, né? Sim, A gente melhor está dizendo. sobrevivendo. Porque daqui a um tempo a gente vai poder falar que a gente sobreviveu ao Covid e ao governo desse bosta aí. Pois é, mano. Saca? Porque, mano, não tem como, não tem o que falar desse governo, cara. É uma desgraça total. Sabe? É um desmonte de tudo quanto é coisa que demorou anos para se conquistar na educação. Saca? Com uma canetada o cara acabar com tudo. Saúde. Pô, a gente tá 2 meses, cara. Tem um ministro da saúde no meio de uma pandemia. Você é louco. Saca? O cara tá pouco se fudendo. A única preocupação dele é salvar o rabo dos filhos. Os caras estão atolados no meio de. Os caras estão atolados num mar de lama, cara, que não. É inacreditável ainda que esses caras não estão presos. Saca? O cara rebola de tudo quanto é jeito. Conseguiram captar lá o Queiroz, mas já deram um jeito de tirar o cara e deixar o cara preso num lugar ali onde eles têm controle. Saca? Não tem como, cara. Não tem como. O povo, Nossa. quem votou nele, compactua com essas ideias. Tem uma parcela muito pequena que votou nele por desespero, de querer trocar por ódio o ódio ao PT, né? Que a Sim, mídia né? conseguiu, que a mídia conseguiu implantar no povo, mas, cara, em muito pouco tempo, ele mostrou a verdadeira face dele, é que ele veio. Ele veio pra aniquilar com o povo pobre e preto, mano. Saca? Tá servindo a elite. E nós tá aí, sobrevivendo. É. O bagulho é foda, mano. Você definiu a parada como realmente é, tá ligado? O bagulho é muita tiração e, tipo, você é louco, mano. Ainda acreditar que tem gente que ainda, né, mano, vê, tipo, vantagens, vê, tipo, assim, algo de proveito, mano, de um governo desse mano, pra mim é inacreditável, tá ligado? E você é louco, mano. O bagulho é foda, mano. Cara, O bagulho é foda. uma pessoa para apoiar esse governo só tem duas explicações: ou é doente ou é psicopata. Ou os dois Pois juntos. é, pois é. Sacou? Qualquer pessoa com o mínimo de discernimento, cara. Até mesmo quem votou, porque agora ninguém votou nele, né? Agora Então. todo mundo votou na Moedo. Todo mundo votou na Então. Moedo. Já se camufla, né? Você é louco. Um monte de pobre de direita aí, bando de Zé Cu do caralho. Nossa, mano, Os você é caras louco. ganham 2 contos, acha que é elite. Tudo fudido aí com os carnês, tudo debaixo do colchão. Tudo desesperado aí, não pode ficar 1 mês, 2 meses se trampar, senão tá na merda aí, ó. Igual 90% da população. Cara, é surreal. Fui no meu trampo essa semana. A quantidade de gente morando na rua é desesperador, cara. Você é Eu louco. passei ali na Ponte do Limão, virou quase que um novo bairro ali. Quando você sai da Marginal e entra para pegar o Pacaembu, cara, tem mais ou menos umas 20 famílias ali. Na Ponte do Piquiri também tem gente morando. Porra, tá foda. Tá foda. O bagulho tá sinistro mesmo, você é louco, mano. Ô Ed, agora falando um pouco assim, mais voltado. Também tá dentro da questão política, mas assim, a questão, né, mano, do que aconteceu aí nos últimos dias, né, nos últimos meses aí sobre é, a questão, né, mano, do Black Lives Matters, né, toda a revolta que o povo preto, né, mano, ali, tipo, tomou, né, mano, porque devido, primeira situação do George Floyd, e aí, mano, o bagulho tomou conta. Cara, o racismo não começou agora. Tá só sendo filmado, né? Sim,
com essa revolução tecnológica que a gente vive hoje, então tudo está sendo filmado. Tudo está sendo filmado. Depois da morte do George Floyd, quantos já mataram aqui? Ontem mesmo teve outro caso, a polícia estrangulando um motoboy. Na cara dura, tipo, sem vergonha de nada. Todo mundo filmando, os caras querem que se foda. Só não matou o cara por muita sorte. Por muita sorte. Sacou? Mano, você é louco. É o único... E isso na frente de todo mundo. No centro. Isso daí acontece aqui a vida inteira. O único braço do governo que chega aqui em Taipas aqui pra gente é o braço armado da polícia. É a vida inteira a gente sobrevivendo a isso. Saca? Você é louco, mano. Mas agora... Desculpa te cortar. Pode falar. Ainda teve ainda o caso ainda, né, mano, da mulher lá de Parelheiros, né, mano? Você é louco. Outro bagulho também, mano, inacreditável, cara. Total. O cara se sente confortável de espancar uma mulher, pisar no pescoço dela e ainda colocar ela como agressora. E ele sair como vítima. Mano, você é louco, mano. Você é louco. Saca? Lá, e parece que, tipo aqui, enquanto estão matando os nossos aqui, não tem valor. Aí toda uma burguesia também que paga de intelectual, que é lacrar, só dá valor para a morte do gringo. A gente tinha que protestar sobre todas, cara, deles e a nossa. Claro, com certeza. Com tanto de atrocidade que acontece aqui, cara, esse país ter parado já umas 10 vezes, só esse ano. Saca? Sim. É uma atrocidade atrás da outra. Eu tava lendo hoje sobre aquele moleque, aquele boy do caralho, que tava traficando a cobra lá. Imagina se ele fosse preto, mano. Você é louco. O cara tava já enjaulado, tomando pau da polícia. Agora não, o cara boy, branco. Em cima. E primeiro que não fala nem o cara não entra nem como um contraventor. É jovem, veterinário, foi picado por uma cobra. Você é louco. Não, mano. Ele foi picado por uma cobra que ele tava traficando o bagulho. Sacou? Pagou uma fiança lá e saiu de boa, sorrindo, tá em casa, tomando todinho. E essa semana também, um moleque com 2 gramas de maconha foi preso, morreu dentro da cadeia com Covid por causa de 2 gramas de maconha. Faz ideia, mano, você é louco. Porra, mano. Tá escancarado o bagulho. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo, cara. Uma máquina de matar preto. Mano, e um bagulho assim que eu percebo, tá ligado? Que, tipo, e já foi até já informado já essa fita assim, tá ligado? Que, tipo, mano, o povo brasileiro, mano, isso eu falo em geral, tá ligado? Tipo, não tem a noção de que por a gente ter uma população preta, assim, predominante no país, mano, é óbvio que, tipo, todo esse discurso de que ainda tem gente que fala que, não, que o racismo não existe, que, tipo assim, que é tudo frescura, não sei o quê, mano. Se essa mesma parcela de pessoas que tem esse mesmo tipo de discurso souber que nos Estados Unidos tem todo um processo totalmente diferente, tá ligado, mano? Tipo, mano, é outra realidade. É outra realidade. A gente tem que ver o nosso aqui, cara. A gente é mais de 70% da população é negra aqui no Brasil. Sacou? 60% da população é negra. E é bem mais que isso. Você não vê médico preto. Você não vê advogado preto. Você não vê o preto em posição de poder nas empresas. Saca? É um racismo estrutural. É trabalhado ali na base. É freado ou com o pé no peito ou com bala na cara. Sacou? Exatamente. As cotas são necessárias. Tem que ter uma equidade de força. Saca? Total. É a maneira que tem de entrar no bagulho. Saca? É com informação, é com fazer gerar o black money, saca? Ponderar mesmo, preto. Você tem um camarada preto ali com uma empresa, lutando, mano, compra do cara, fortalece o cara. Sacou? E querendo ou não, dinheiro é poder. Não adianta chegar lá, tipo, querendo tomar tudo à força. É ganhar na luta, saca? Sim. Não, é isso mesmo, mano. Você disse tudo, tá ligado?
Pode falar, travou aí. Não, mas não, é só pra dizer que é isso mesmo, você disse tudo, tá ligado? Tem que haver toda essa rede de suporte, tá ligado? Entre os irmãos pretos e até mesmo, tipo assim, toda essa visão, né, mano? Enfim, de cotas, de conscientização, mano, tudo isso, mano. Porque senão a gente vai continuar do mesmo jeito, tá ligado? E não vai andar, mano. Porque é um bagulho assim que, tipo, que pelo menos pra mim, mano, já. Por mais que, lógico, ainda continuam havendo casos, mano, infelizmente, mas, tipo, eu, pelo menos, eu tô cansado, tá ligado, mano? De ter que toda vez, mano, tipo, ter que saber que no meu país ainda existe uma porra, mano. Tipo, de um preconceito igual esse, mano, que chega a ser ridículo, tá ligado? Mas, enfim, né, mano? É uma bosta, né, mano? Cara, a gente é violentado desde quando é criança. Saca? Você pega aí, vê se filho de boy, vê se branco tá preocupado em saber ao menos o número do RG. Eu lembro que quando eu tirei meu RG, cara, a primeira coisa era decorar o número. Pra quando eu tomasse enquadro, você saber o número do seu RG. Você é louco. Eu vejo isso hoje e falo, caralho, mano. Eu sei meu RG, meu CPF de cor. Não é porque eu tenho que saber. Tinha que saber pra quando tomar enquadro, cara, pro cara falar que você não tá ali usando um RG falso. Saca? Pro cara não jogar pros malucos não armar pra você e falar, não, aí, ó, ladrão. Saca? Sim. É foda, mano. É foda. Desde sempre. Você tá andando você não tem o direito nem de ficar em paz. Você tá andando na rua, vem alguém, você encontra com, sei lá, pelo menos quando você sai do bairro e vai procurar trampo. Eu sou de uma época, cara, que a gente tinha que esconder que morava em Taipa. A gente ia fazer, a Vanessa dá risada, porque assim, a gente tem uma amiga que mora na Casa Verde e a gente passa em frente a uma concessionária da Mercedes-Benz que tem ali. E toda vez que eu passo ali, cara, eu falo pra ela, puta que pariu, eu vim fazer ficha nessa empresa, a mulher não me contratou porque eu morava em Taipas. Ela falou que eu morava muito longe, ia demorar pra chegar aqui, que se eu tivesse mentido, tivesse colocado que eu morava em Pirituba, ou Freguesia do Ola, a vaga era minha. Mas como era em Parada de Taipas, era muito longe, era um risco muito grande me contratar. Com essas palavras, eu tinha o quê? 15 anos, 16 anos. Era um risco me contratar. Agora, o que ela quis dizer com foi um risco me contratar? Que é longe, sou preto, é ladrão, moro numa área distante, saca? Isso rola até hoje. Só que mais camufladinho, né? Com outras palavras. Então. Foda. Então. Mas eu cresci também com essas ideias, tipo assim, pelo menos, né, mano? Minha mãe, minha avó, tipo, sempre, né, mano, me ensinaram também, né, a dar estoque. Falar assim, ó, qualquer coisa que você for fazer, se for querer, sei lá, uma vaga de trampo e tal, enfim. Algo importante, lógico. Você não diz que é de Taipa, você fala que é de Pirituba. Eu também, mano. A vida inteira cresci também com esse bagulho, tá ligado? Ah, não, mano. Taipas não, tá ligado? Taipas não pode, tá ligado? Coloca um outro bairro, coloca Pirituba. Olha as ideias, mano. Não, tem cara que até hoje fala que você mora Coab Pirituba. Não, Coab Pirituba não existe. Coab Taipa. Oh. Sacou? Mano. Não, isso foi até e foi até uns lances de quando eu fiz a camiseta. Eu ganhei a arte, né? E quando eu fiz a camiseta, eu uso aquela porra com orgulho, tá ligado? Porque chega de ouvir falar do nosso bairro só quando tem tragédia. Ah, mataram tantos lá em Taipas. Oh, você viu lá em Taipas? Lá? Putz, você viu? Não, mano, tem que colocar nós. Com conquista também, saca? Com certeza. Você, um monte de amigo nosso aí fazendo arte, saca? Tem uma galera que tem uns polos culturais, igual lá no Fofão Rock Bar, pô, que tem de gente que frequenta ali, pô, escritor, gente de música, do rap, de todas as vertentes, saca? Eu posso não estar muito presente, mas eu tô de olho, cara, e vejo tudo acontecendo ali, saca? Pode crer. É um polo cultural maravilhoso, saca? Sarau, poesia, banda de reggae, banda de rap, banda de rock, punk, a porra toda. Saca? E o mais legal, aqui no bairro, em Taipa. Saca? A gente não precisa fazer igual eu e o BA fez e nossos amigos fizeram. Pra achar diversão, a gente tem que sair do bairro. Não, tem tudo aqui. Hoje, mais do que nunca, cara, a via é o contrário. Quer se divertir, vem pra cá. A gente não precisa mais ir pro centro.
exatamente. Por isso que mais do que nunca, que a gente quer fazer parte desse circuito. O que tem de banda que toca, cara, tem esse circuito clandestino, acho que tem os caras do Indaísque também que organizam bastante coisa, não tem? Sim, tipo, Circuito o periférico. Sandro, sim, é Sim. o Sandro mesmo da Indaís que, tipo, que meio que toca o evento junto com o Fofão, junto com a R2, enfim. São eles, mano. Mano, é fortalecer aqui nosso bairro. Se tiver um fofão em cada quebrada por aí, mano, o bagulho anda. Não precisa a gente ficar refém de tocar em pico no centro. Certo? A Real tá com nós aqui, faz um rolê aqui, toca hoje aqui em Taipa, semana que vem em Cidade de Tiradentes, na outra semana vai pra Zona Sul, depois vai lá pro fundão da Zona Norte, saca? É nós, mano, é nós por nós, sempre. É um fortalecendo o outro. O que depender da gente aí precisar, se der pra organizar aí, mano, tocar na rua, aqui na quebrada. O foda é que com banda necessita de uma certa estrutura que eu tô ligado que não é fácil. Porque é uma coisa que eu sempre falei com o BA e com a Vanessa. Porra, mano, a gente rodou o país inteiro, cara. Eu toquei no país inteiro. A gente tocou em todos os festivais possíveis. A gente só não tocou no lugar onde a gente mais queria. Na nossa casa. E com o Crespo isso vai se realizar. Sacou? Isso é louco. Já tem muita coisa encaminhada. A gente quer fazer um som aqui na Coab. A gente vai tocar no Fofão. Tem outro pico lá no Jaraguá que o BA já estava armando pra gente tocar também. Então, cara, é tocar aqui pros nossos. Mostrar pra essa molecada que, tipo assim, é muito fácil chegar aqui criticando, falando que só tem funk, só tem não sei o quê. Tem um funk porque é divertido, a molecada gosta. Mas quem vem aqui tocar pra molecada? Mostrar uma outra proposta de música, de arte? Ninguém vem aqui. Sacou? Então é nós por nós. A gente faz, mostra pra molecada. A gente às vezes pode tocar num lugar onde a gente pega um moleque ali que, porra, ele vê. Querendo ou não, aconteceu comigo, aconteceu com o BA, aconteceu com outros amigos nossos, aconteceu com você. Quando a gente vê ali, tipo, uma banda tocando ao vivo, cara, é diferente. É uma puta energia, saca? Uhum. É uma coisa que vai passando. Você não sabe por que gosta, mas se toca. O único problema é trazer essa informação pra molecada e saber disseminar, saber distribuir, saca? É uma outra visão, saca? Não, é isso mesmo, mano. Eu fico feliz pra caralho assim, tá ligado, Ed? Tipo, né, mano, hoje eu tá correndo com caras igual o Sandrinho da Isco, o Fofão, a R2, mano, porque isso é louco, mano. Tipo, mano, é um bagulho assim que, tipo, que há uns anos atrás eu não sabia, tá ligado? Tipo, desse corre deles. Eu, mano, assim, pegando o busão pra caminho pra eu ir fazer faculdade, mano, que aí eu comecei a ver, tá ligado? A movimentação lá no bar, tudo lá no espaço, e tipo, pô, mano, comecei a colar, aí, mano, pegamos uma amizade, um colê da hora, e enfim, hoje eu tô dentro do coletivo, tá ligado? Ocupa Pinheirinho, faço parte dos eventos lá no Fofão, na organização, então, mano, pô, mano, pra mim é satisfação total, mano, porque a ideia dos eventos lá é justamente essa, mano, é poder levar, mano, algo, tipo assim, proveitoso pra quebrada, mano, tá ligado? Em vez de ter que ir lá, mano, o centro, lá na puta que pariu pra ter que, mano, curtir um show, curtir um sarau da hora, entendeu? Um evento cultural, mano, tem aqui no bairro, mano, e de qualidade, que é o mais importante, tá ligado? Então, mano... Certeza. Mais seguro, é perto pra todo mundo, saca? Mano. E tipo... Ó, tem uns manos fazendo as perguntas aí. Deixa eu ver aqui, mano, o que o pessoal tá falando aqui. Ainda isso falando que o Crespo ia tocar no circuito clandestino, se não fosse a pandemia. Que já tinha falado. Certeza, mas vamos tocar. Não, da hora. Diego Boy, o inimigo quer isso, lança velho e horas falso. Ainda eles falando que tem um projeto que toca nos intervalos das escolas, é muito foda, realmente. Ainda isso também tem. Pô, isso aí me interessa. Louco. Eu moro do lado de uma escola aqui, eu já fui umas 2 vezes conversar com o diretor. E dando essa ideia aí. O único problema é equipamento. Pode crer. E de como a gente faria isso, tipo, uma vez por mês. Tava tudo meio que encaminhando, assim, cara. Aí veio a pandemia e fudeu tudo, mas as ideias são
os planos estão sendo arquitetados. Pode crer. A ideia é essa, levar pra molecada, mano. Imagina se na hora do intervalo desse ter uma banda lá tocando. Porra, mano. Molecada pira, mano. Molecada pira. Da hora. Você é louco, mano. Tem a pergunta aqui do Barulho Noise, que ele tá perguntando quantas músicas prontas o Crespo tem pra lançar. Cara, acho que tem mais 3. Porra, da hora. 3. Tem mais 3. Até outubro tem música nova. Pode crer. Tem um clipe que a gente lançou agora, dia 1º. A gente lançou 4, acho que tem mais 3. Uma a gente descartou na hora da gravação. Que a gente ficou... A gente gravou ela, mas tipo, não tava terminada, saca? Tava meia bomba, assim. Mas aí é uma música que a gente tem a mais. É uma música a mais que a gente tem e a gente vai gravar ela agora passando tudo isso, provavelmente mais pro ano que vem, né? Sim, pode crer, mano. O Indaís perguntou aqui, o Crespo pensa em trampar com editais? Sim, a Vanessa cuida de tudo disso. A Vanessa é produtora da gente, ela já trabalhava com a gente no Eitão. E ela que a gente só toca, mano. Quem administra tudo é a Vanessa. Mercha, Instagram, a porra toda. Ela é a 5ª integrante. Fala uns não vai fazer. Ah, não gostei dessa música, faz de novo. Não, é isso. Dá uma força da porra. Não, da hora, você é louco, mano. Cara, a gente tá com uma galera em volta da gente que todo mundo ajuda pra caralho, assim, saca? Porque não tem grana envolvida. A parada é amizade e, tipo assim, a gente aprendeu a fazer as coisas. No que um pode ajudar o outro, porra, ajudar uma banda de um camarada, ou igual você, mano, preciso de tal coisa. Vamos, a gente ajuda, não tem tempo ruim. Passar informação, todo mundo cresce. Todo mundo cresce, mano. Sacou? Com certeza. A gente tem a sorte de ter a Vanessa próxima, competente pra caralho. Não é porque é minha companheira, mas assim, mete o dedo na cara quando precisa, elogia quando precisa, saca? É papo reto. Com todo mundo da banda. Chega no Xandão, faz isso, o BA. É uma conversa muito franca em 5. Saca? Pra tudo. E, como eu te falei, se formou um coletivo de pessoas em volta da gente que tá sendo surreal, tá sendo maravilhoso trabalhar. Com todo mundo. Ó, o Leandro tá aí, ó. O Leandro S.A. é o cara que cuida do YouTube. Ele que fez os lyric vídeo lá. Dá uma força da porra. Cuida do Bandcamp. O Leandro é o cara. Pô, da hora, mano. Da hora. Satisfação total todo mundo que tá colando aí na live, certo? Da hora. Muito louco aí, mano. Ó o cantinho, pra sangue bom. Da hora. Deixa eu ver aqui, mano. Tem mais Barulho Noise. Tem aí. Aqui o Barulho Noise. Vocês costumam compor todos juntos? Ou as ideias vêm de cada um? Dos dois jeitos. Às vezes eu crio uma música, eu levo, passo pro Xandão, pro Douglas, pro BA, a gente decide tudo junto. Não tem essa de chegar com uma música pronta e falar desse jeito e não vai mudar. A música é viva, mano. A gente chega lá, às vezes eu penso, igual já aconteceu, Admitiu foi assim. Admitiu eu fiz, pensando fazer de um jeito, quando chegou lá o Xandão pôs a voz, mudou a música completamente. Admitiu queria ter feito trechão, a milhão. Quando ele pôs a voz, o BA foi também. Porra nenhuma, é groove. Saca? Pode crer. Aí o Douglas também, não, mano, é peso, desacelera, vamos trazer pra trás. E virou uma outra música. Isso acontece direto. Você tem uma ideia na sua cabeça, quando chega lá pra tocar com os caras, muda. Sim. Então. Faz parte mesmo do processo de banda, né, mano? Normal. Tem mais gente perguntando aí. Tem aqui, ó. Qual som preferido do Crespo que é de pira tocar? Foi o Japanist. Putz, a que eu mais curto tocar é uma que a gente não lançou ainda. Vai lançar em setembro. Chama Prova Viva. Prova Viva, porra. É uma música que eu criei, mas penei pra aprender a tocar ela. Pode crer. Pode crer. E gosto também gosto de todas, mas a Xodozinha, a Prova Viva e a Nosso Apoio Não Tem.
Da hora. Nossa, foi não tem porque foi a primeira ali. Eu saí do estúdio, tipo, quase dando cambalhota. Puta, imagina. Fiquei ouvindo ela, tipo, mano, todo dia, todo dia. A gente acabou de gravar ela no ensaio, eu mandei pro Xandão, aí eu subi ela no celular. Mano, eu ia trabalhar e voltava do trabalho escutando ela, em loop. Direto, direto, direto. Aí quando fechou com vocal e com solo, puta que pariu. Porra, da hora, mano. Deixa eu ver aqui. A Cantinfras. Pensam em lançar material físico um dia? Cantifras, perdão. Sim, mas depois que a gente fizer público. Na hora que a gente tiver com público, aí faz sentido lançar CD. Agora, pelo menos esse primeiro ano, não, né? Uhum. Mas pro ano que vem, como eu tinha explicado, lançar essas músicas, criar público, criar um certo interesse em volta da gente, uma expectativa de um próximo disco, aí sim. Uhum. A gente pode lançar um disco ou trabalhar de novo da mesma maneira. O que a gente estava pensando em fazer, por exemplo, fechando esse ciclo das 8, 7 músicas, aí sim, prensar. Fazer o trabalho ao inverso, sacou? A gente disponibiliza as músicas nas plataformas digitais e no final do processo a gente faria como se fosse um EP, que tem 7, né? 7 músicas. Sim. A ideia, não sei se vai dar certo, falando aqui em primeira mão, fazer um remix de alguma delas, para fechar 8, e aí, quem sabe, prensar numa quantidade reduzida, vendo de quanto ficaria nisso, e aí fazer uma prensagem, tipo, em comemoração, fechamento de ciclo. A gente lançou essas 8 músicas, tá aqui um trampo, e tentar fazer uma ação com isso. Tipo, quem comprar o CD e uma camiseta, ou comprar a camiseta ganha o CD, saca? Uma coisa mais como se fosse um prêmio, um souvenir. Que é o que é, né? Não, pode crer, da hora, mano. São ideias da hora mesmo, assim, pra poder, tipo, disponibilizar esses material, mano. É da hora mesmo. Outra pergunta aqui do Fofão Rock'n'Ball. É que assim, lembrando que a gente não tem nada contra o material físico. O problema é que pra gente, no nosso momento, não se enquadra. Sacou? Não tem como a gente arcar com isso. Uhum. Até porque também, tipo, acho que pelo período também de vocês ainda, acho que vocês meio que estão em fase de formação de repertório também, né? Devido, tipo, as músicas estão sendo lançadas e tal. Sim. A primeira preocupação, cara, que foi da gente foi assim. Antes de gravar, até por ter tido outras experiências com outras bandas e tal, antes de gravar, antes de aparecer, antes de tirar foto, antes de tudo, cara. Nisso eu sou bem chato, porque assim, a gente ficou praticamente 1 ano ensaiando e compondo. Teve música que a gente descartou, isso aqui não ficou legal, sai. Mas uma coisa que eu prezava muito, antes de fazer qualquer coisa, a gente tinha que ter um show pronto. Para na hora que aparecer, vamos tirar fotos? Vamos botar a cara na rua? Vamos, então a gente existe como banda. Não é projeto, é uma banda. São 4 caras tocando e criando. Certo? Então, qual que era a minha noia? Na hora que a gente estiver com um show pronto, aí a gente bota a cara na rua para qualquer momento, para qualquer convite que venha aparecer, não ter aquele negócio, tipo, então, do que adianta ter foto legal, ter Instagram bombado e não ter som? Sim, é o principal, né, mano? Tá ligado? Porque as pessoas esquecem, a principal matéria-prima que você tem é a sua banda, mano, é o seu som. Sim, claro. Se você não tem grana, a gente não tem grana para fazer assessoria, a gente não tem grana para prensar, a gente estava sem grana para gravar. A pouca grana que a gente conseguia fazer era investir no nosso som, era ensaio. Ensaio pra caralho, ensaio. Saca? O Douglas tem equipamento na casa dele, o BA tem bateria na casa dele, eu tenho um equipamento aqui, a gente ficava criando, e quando a gente ia pro ensaio, a gente já tinha as coisas meio definidas. Certo? Uhum. Quem soltou as redes sociais foi a Vanessa, e eu fiquei putaço. Então, eu não queria ter soltado. Eu ia comentar o que ela falou. Na real foi os 4, foi a Vanessa, o Xandão, o Douglas e o BA.
Os 4 falou, vamos fazer. Eu fiquei quieto. Puto. E foi. E fez um ano. Acho que essa semana aí que o Xandão mandou a foto. Fez um ano que montou o Instagram, essas coisas. Caramba, mano, já tem um ano, que da hora. Fez um ano. Um ano que a gente apareceu. Sim. A gente vai fazer 2 anos de banda. É muito louco isso. A gente começou em 2018. Caramba. A gente começou a ensaiar em julho ou agosto. Eu me norteio, eu tenho que pegar com o Vini, do Project, a data de lançamento do show dele. Que eles lançaram aquele álbum 3, lá no Tropical. Pode crer. Eu tenho que pegar a data, eu pegando a data do show dele, 15 dias pra frente foi a primeira vez que a gente ensaiou. Pra mim, eu não marquei a data, mas eu marquei esse acontecimento. Teve o show do Project, 15 dias depois a gente estava ensaiando eu, o BA e o Douglas lá no sótão. Então, é agosto, setembro, por aí de 2018. E quando a gente fez um ano, a gente gravou. Certo. Massa, mano, da hora. Bem louco. O Fofão Rockenbar tinha feito uma pergunta aqui antes, que era referente à origem do nome Crespo, mano. Como que surgiu? Salve Rastilho. Cara, BA. Quando a gente começou antes de montar a banda mesmo, assim, o BA ficava Crespo. Ah, mano, vamos montar a banda, tal, não sei o que, ele é Crespo. Aí eu falei, porra, Crespo? Legal, da hora, hein? Até então, tipo, Crespo, banda só com negão, já pensou? Ele falou, é isso mesmo, Crespo. Falei, então demorou, então mete o X nessa porra aí. Mete o X nessa porra aí por causa do Malcolm X. Sim. Que querendo ou não é uma puta influência. Quando eu li, eu baixei o meu amigo Douglas Dourado, baixou o filme do Malcolm X pra mim essa semana e me mandou pra assistir de novo. Fazia anos que eu não via. E até como uma forma de homenagem, né? E eu vi uma entrevista do Dexter também esses tempos atrás, que o Dexter também é por causa do filho do Malcolm ou do Martin Luther King. É muito louco isso. Puta, que da hora, mano. Bem louco saber das referências, mano. Massa mesmo. Ô Ed, a gente já tá caminhando aqui para mais de 35 minutos de entrevista. Passou até um pouquinho do que eu tinha falado com você. Mas não, tá assim, tranquilo. Se vai fazendo até derrubar de novo, tamo aí. Tá de boa? Suave. Firmeza. Tava tomando meu Nescau. Da hora. Mano, tem uma pergunta que eu fiz aqui, mano, que eu não posso deixar de não fazer pra você, tá ligado? Antes de terminar essa live. Eu queria saber, mano, referente ao seu corre com o pessoal do Senna, tá ligado? Do canal Senna. Eu tenho acompanhado todo o conteúdo que, né, mano, que vocês têm produzido, né, mano, desde os falatórios até, pô, mano, os shows das bandas mesmo, tá ligado? Então, tipo, eu queria que você contasse, mano, como que surgiu, tipo, esse projeto, como que você, tipo, ingressou nele e tudo. Cara, o Senna é um projeto do Estevam e do Caio. O Caio me convidou para fazer parte e para mim é um aprendizado, brother. Porque, assim, ter oportunidade de estar num puto estúdio igual o Family Mob, de ver as coisas funcionando, aprendendo pra caralho com o Otávio. O Otávio é o mano do som, é o técnico de som do Family Mob. Certo. Porra, mano. Toda gravação é uma coisa nova que fico ali de olho, ajudo na montagem, desmontar, faço as entrevistas. Eu só não fiz essas últimas aí, porque o Otávio tá mais tranquilo de tempo e eu também tava atolado aqui com meus trampos. Mas é um aprendizado, mano. Cada conversa com o Otávio é uma coisa diferente. Porque, assim, eu fiz um curso de áudio profissional e tal, mas, meu, você acaba esquecendo. Se você não faz, você esquece. E eu trabalhei num estúdio numa outra área, tipo montagem, agendamento de bandas. Era mais que como eu vou dizer, um hold. Saca? O hold do estúdio faz tudo. Você marca ensaio,
recepciona a banda, monta ali, sobe o som na sala. E o áudio é um mundo gigantesco, né, cara? E aí quando eu caí para esse lado, tipo, eu faço sonoplastia no meu trampo, mas esse lado de pegar a voz, mixar, foi bom, assim, eu vi meu trampo evoluir na produtora, mas por conta das conversas e dos toques que o Otávio me dá. De pegar uma voz, tratar ali, ó, isso aqui tá errado, faz assim, ele dá os caminhos, dá uma supervisionada, e, porra, é legal pra caralho. Tem o Luiz também, que ajuda, que é outro cara que também tá lá, mas a parte de organização total, assim, é o Caio e o Estevam. E aí tem um monte de gente que ajuda na filmagem, tá? Tem o Luiz, tem o Rodrigo, da Dressa, a Nath, tem uma galera. Tem os caras da edição, o Paulo, tem o João, o Metal Maloca, o João Metal Maloca, que faz a edição dos vídeos. É um coletivo gigantesco onde todo mundo ajuda como pode, saca? E não é por grana, é mais pra fazer o bagulho andar. Teve Pode crer. oportunidade de ver um monte de banda que eu gosto, amigos meus participando, tocando, banda tirando som ao vivo. É legal pra caralho. É legal pra caralho. Imagina. Conheci teve uma banda que eu conheci lá, até hoje pra mim, cara, de todas as gravações, que eu fiquei chapado. Puta banda fudida tocando ao vivo é o Expurgo. Depois vocês dão uma olhada lá, Expurgo, no Senna. Puta que pariu, mano. Fudido. Fudido. Escombro? Expurgo. Escombro também tocou. É, então, do Expurgo, com P. Ah, tá, Expurgo. Expurgo. É uns malucos lá de Minas Gerais. E teve também, acho que é Haunter, que também é foda. Gostei pra caralho. Os caras tiram som pra porra. E aí teve Crise, um Rato, Dead Fish, que aí os caras é foda também, né, mano? Sim, aí é foda, né, mano? Você é louco. Não, da hora, mano. Essa semana teve o Hateful Murder e lançou. Antes fez o Questions, que fez 20 anos também. Uhum. Parabéns aí os manos do Question. E, cara, ali é legal pra caralho. Eu me divirto lá. Pô, que da hora, mano. Eu tenho acompanhado, tipo assim, todos os conteúdos lá, tanto no canal no YouTube quanto também no podcast, eu também escuto. E, pô, mano, eu meio que assim, tipo, pego todos os trampos lá do Senna, assim, como meio que uma inspiração aqui pro Guerrilha Sonora, tá ligado? Porque, tipo, é um corre da hora, louco, mano. Pô, mano, você é louco. Qualidade do audiovisual, as bandas, sabe? Tipo assim, pô, mano, muito foda. Tipo, super importante ter, tipo assim, cada vez mais iniciativas igual do Senna, tá ligado? Porque, tipo, mano... Cara, a parte do audiovisual ali que o Estevam organiza ali. Não, muito foda, mano. Da hora. Ali no Senna é legal, cara, porque assim, só tem monstro, cara. O Estevam no audiovisual, os caras da edição, o Paulo, o João, no áudio tem o Otávio, mano. É só um maluco casca grossa, não tem como fazer um bagulho ruim. Pode crer. E eu, tipo assim, mano, tenho que agradecer pra caramba o Senna, porque, pô, mano, o álbum da Hard Gainer, né, mano, da banda que eu toco, foi divulgado lá, né, mano, no ano passado. Tô ligado. O Caio falou. Lançamentos, como um dos lançamentos do segundo semestre, né? Então, tipo, pô, mano, o Caio me chamou, depois tinha me chamado antes lá no Face, tipo, perguntado tudo, tá ligado? Deu mó atenção, então, pô, mano, eu tenho que agradecer bastante, tá ligado? Porque... Sim, mano, é um bagulho real, é feito por cara que tá ralando na estrada e mostrando como que faz o bagulho. Porque o que você mais vai achar no meio desse rolê é gente querendo fazer dinheiro e tomar seu dinheiro. E entregar um trampo de bosta. Saca? Realmente. Então, no que a gente puder ajudar, orientar, falar, ó, mostrar os caminhos, saca? Eu tive experiência de estar trabalhando no estúdio de ensaio 7 anos, de ter banda de amigo meu chegar lá, pô, e aí, como é que tá? Você quer ouvir mesmo? Você perguntou, você vai ouvir. Ah, não, eu quero ouvir. Ensaia, mano. De nada adianta você estar aí com fotona bonita no Facebook. E o som? Cadê? Vai ensaiar, mano. Se tranca nessa porra aí, tira som dessa porra aí.
É isso mesmo. É isso mesmo, mano. É... Opa, cadê? Também... Tem gente me chamando aí, ó. É o Milton. Cadê o Milton? Deixa eu ver aqui. Ó o Paulão, mano. O Paulão trampava comigo na noite. Ó, Fio. Papai Noel, Fio. Ô, meu filho! Paulão do Pan, cara, é um cara que a gente trabalhou junto na noite uns 4, 5 anos. Pode crer. Da hora, mano. Olha lá, cadê? O que o Milton perguntou? Eu não vi, mano. Eu sou míope, caralho. Repete aí, Milton. Aí, o Milton. Aí, Milton. Olha a camiseta bonita, ó. Presente, ó. Da hora, mano. Da hora. O que foi que o Milton perguntou aí? Pergunta de novo. Da hora, Paulão. Demorou a passar essa porra aí pra nós trombar de novo. É os irmãos que a vida te dá, mano. O Milton falou que te ama, é seu fã. Da hora. Também amo. É recíproco. É fudido pra caralho. Da hora, mano. O Bayside Kings, quando eu conheci, velho, isso faz tempo. Acho que foi 2012, 2013. Eu tava aqui em casa de bobeira. Aí eu vi um vídeo deles aleatório no Facebook. Aí eu vi a banda e falei, caralho, banda boa da porra. Aí eu fui procurar. Aí eles iam tocar no mesmo dia, lá em São Caetano do Sul. Aí eu liguei para um camarada, vamos ali. Não, vamos, aonde? São Caetano. Ele falou, nem fudendo. Eu falei, mano, tô de bobeira, vou lá. Pra você ter uma ideia. Eu fui catar o carro, falei, mano, ando de carro todo dia nessa porra. Eu vou de trem. Faz anos que eu não vou de trem. Me arrependi na hora que eu cheguei no Brás. Puto. Falei, caralho, mano. Peguei o trenzão em Pirituba, fui lá pro Brás, chegou lá, me perdi no trem. Idiota, andando só de carro, esquece como anda de trem. Aí cheguei lá em São Caetano. Aí vi o show deles, legal pra caralho. Aí beleza. Aí quando chegou na hora de voltar, eu falei, mano, tem que voltar pra Taipa, cara. Eu tô em São Caetano. Tipo, 8 horas da noite. Cheguei aqui, era quase 11 da noite, cara. Mas foi bom. Mas depois valeu a pena. Puta banda. E ganhei um camarada aí, ó. Da hora. Eu já tinha ouvido falar já deles, tá ligado? Eu só não lembro se eu cheguei. Eu já tinha sido comentado na cena, inclusive, tá ligado? Não, eu gosto desde sempre. Desde sempre. Cara, tem uma cena de bandas novas aí, animal. Bayside Kings, Escombro, vocês do Hardgainer. Tem banda pra caralho. O que falta então, é a molecada colar. Banda não falta não, mano. Tem o Inherent. Porra, mano, o Joãozinho na batera ali, monstruoso. Pode crer. Então, banda eu tenho reparado mesmo aí na cena. Eu tenho reparado mesmo na cena que, tipo assim, o tanto de banda que, tipo assim, que vem aí surgindo, tá ligado? E, tipo, mano, só tem, mano, cada vez mais, tipo, agregado pra caralho, né, mano, no underground, assim, tipo, você é louco, mano. Parece que, tipo, acho que de uns 5 anos pra cá, mano, teve uma leva de bandas assim, monstra, mano. Que, pô, mano, você é louco. Tipo, o próprio Surra que comentaram aqui, Mandia Cadáver, mano, você dá maior satisfação, mano, em ver, tipo, o underground dessa forma. Ih, mano, o Ed saiu em cima dele? Deixa eu ver aqui se ele... Deixa eu ver se ele vai estar por aqui, eu chamo ele de novo. Mas é isso, antes dele voltar, mano, eu tenho só que agradecer aí a cada um de vocês, tá ligado? Que estão aí com nós aí acompanhando essa entrevista. É uma satisfação mesmo, da hora. Poder ver aí vocês interagindo, tudo. Deixa eu ver aqui. Ó, para dar mais uma hora em torno de 15, 14 minutos que a gente tem aqui restante da live.
Firmeza, eu vou chamar então. Ele foi no banheiro. Eu vou chamar então o Crespo. Aí a gente vê aqui. Ih, o Crespo sumiu, mano, aqui pra mim. A mim eu já peguei o carregador ali rápido, mano, porque também tava acabando. Você é louco. Eu vou chamar o Crespo aqui. Cadê? Sumiu de novo. Cadê o Xandão? Não tá aparecendo pra mim aqui. Mas é isso, pessoal. Da hora, mais uma vez, agradecer todo mundo que tá aí conferindo. Quem ainda não segue aqui a nossa página do Guerrilha Sonora, por favor, sigam aí, confiram as nossas demais entrevistas que a gente fez e as que vão vir, beleza? Também tem o nosso coletivo também, coletivo Ocupa Pinheirinho, a página do Fofão Rock and Bar, que é o nosso espaço cultural libertário que a gente faz os nossos eventos, tá ligado? E, mano, evento de rap, tem o Quebrando Correntes, Sarau Segunda Negra, o próprio Circuito Clandestino, tá ligado? Evento onde a gente faz ali a divulgação, né, mano? A promoção dos povos indígenas, né, mano? Da cultura indígena, no mês de agosto. Então, vem com nós que, mano, a gente tem bastante coisa pra poder tá divulgando aí. Vamos colocar o Ed aqui de volta. Certo? Salve, mano. Caiu. Pode crer. A bateria. Ah, a gente comentou aqui mesmo que acho que era. A bateria apagou e aí ligado na tomada. Eu esperei dar uns 5 minutos. Não deu 5 minutos, né? Não, acho que nem isso chegou a dar. Eu com ele na mão aqui, mas ele desliga. Não desligou até agora. Deixa eu me ver aqui nesse web. Pode crer. Ô Ed, vamos fazer assim então, mano. Demorou. Vamos encerrar então a live. Vamos encerrar então já a live aí, que daqui a pouco a gente Demorou. vai batendo já o Passou rapidão. Aí, mano, queria que você passou mó rápido, mano. Você é louco. Rapidão, né? Voou, mano. Entrevista Da hora. Entrevista boa é assim, né, mano? Da hora. Agradecer aí todo mundo que deu uma passada aí. Então, todo mundo dá um trampo pra gente aí. Barreta, Pedro, Leandro, Luiz, Tuco, o Mano do Talk Studio, o Simon Sótão, toda a galera aí que dá uma força pra acontecer, que dá todo esse suporte, né, mano? E ter banda, tá ligado que não é fácil. Sim. Saca? É um rio de dinheiro que, tipo, a gente não tem. A gente sabe fazer o bagulho, assim, da melhor maneira possível, onde seja confortável para todo mundo. E o principal, cara, tem que ser divertido, sacou? Você tem que acabar de ensaiar ali, você tem que estar com sangue no olho, olhar pro seu camarada, ter um respeito, ter aquela vontade de estar junto, saca? É a melhor coisa. Se você não tem isso, não vale a pena ter banda, saca? Não vale a pena continuar. Ou é de verdade ou não é o bagulho. E o principal, as ideias tem que bater, mano. Não adianta. Ou todo mundo olha pro mesmo rumo, pro mesmo norte ali, olho no olho, tá ligado? E é isso. Não, Agradecer aí vocês, Guerrilha Sonora, aí, pelo espaço. Todas as bandas da quebrada aí, tá ligado? O Indaís, tem o R2 também, que eu dou uma olhada lá, o seu trampo, como o irmão Amaro, o Wellington do Sonora, também faz um puta trampo aqui na quebrada, saca? Você é louco. Mostrando o rap de todo mundo. Pô, o Wellington, a gente jogava basquete junto quando era adolescente, cara.
Caramba, mano, que da hora, mano. Porra. A gente, a gente ali do mesmo grupo de amigos ali. Ele morava no prédio do Du, do Wagner, que são os caras que organizam as paradas aqui, também para falar desse projeto do Du, que chama Time Gorilas. Depois dá uma procurada no Instagram, cara, ele faz um trabalho sensacional com a molecada aqui do bairro, uma molecada de entre 8 e 17 anos, um programa de tirar a molecada da rua, saca? E transformar esse moleque em atleta. Já colocou alguns garotos já em alguns times federados para jogar basquete. Agora o projeto está meio que parado por causa da pandemia, mas quem quiser mais informações, é só procurar no Instagram Time Gorilas, Coab Taipas, ou no Coach Edu Gomes. E lá tem todas as informações sobre se você quer jogar um basquete, mano. O projeto que ele tem desenvolvido é para molecada de 8 a 17. Mas se você quiser jogar também, mano, é só colar lá, que ele faz um time de veteranos lá. Eu tentei voltar a jogar, mas o joelho não deixa. Tá ligado? Trampo de responsa lá. Tem um merchan novo lá que ele colocou para capitalizar uma grana. E quem quiser ajudar, a quadra lá também, onde eles treinam ao ar livre, tá com os 2 aros quebrados. Se alguém quiser dar uma força lá, ajudar, a gente vai estudar uma maneira de fazer uma vaquinha online para desenrolar, para ajudar pra molecada lá. Beleza? E obrigado aí mais uma vez pelo espaço aí, mano. Aos amigos aí, ó, Bayside King, Milton, a parte de camarada aí, Cantinfras, Leandro, todo mundo que veio aí pra dar uma força pra somar. Tamo junto, mano, sempre. Não, da hora, Ed. Valeu mesmo aí, só tenho a agradecer aí. Da hora aí, mano, que você divulgou aí o trampo do Edu. Eu já tive já a oportunidade de poder ver ele fazendo todo o trabalho, né, mano, com a molecada nos eventos lá na Érico Veríssimo, né, mano? E, pô, mano, da hora mesmo. E é isso, mano. Satisfação total. Mais uma vez, obrigado pela entrevista aí. Agradecer a cada um que colou na live aí, tá ligado? Fez aí junto com nós aí rolar essa entrevista massa. E é isso. Pelo que o Sandro falou, vai estar disponível no YouTube, no canal do Salve Quebrada, que é um outro coletivo daqui da região. Da hora! E é isso, mano. Vamos que vamos pra cima aí. E é nóis, mano. Satisfação total. Tamo junto. É isso aí, fazer barulho, incomodar os filhos da puta. Fora Bolsonaro.